Eu começo o programa de hoje com a história de uma menina de 11 anos, que após a morte do pai, vai morar com uma tia rica e começa a ensinar às pessoas o jogo do contente. Eu estou falando da Poliana. O livro foi lançado em 1913, de Eleanor Porter, e que inspirou Iris Abravanel a escrever As Aventuras de Poliana, a nova novela aqui do SBT. Mas será que existem muitas Polianas aqui em Santa Catarina? Bom, eu tenho já aqui no estúdio duas Polianas. Eu tenho aqui a Patrícia Rodrigues, a Faradiba. A Patrícia é Poliana, bem Poliana, ela vai contar pra gente. A Faradiba, que também é jornalista, como eu, e também é Poliana. E a Emorá Veras, que é psicóloga, já é quase sócia aqui no SBT. E você? Um pouquinho. Um pouquinho. Bom, vamos, pessoal de casa aqui, né? O pessoal que assistiu o SBT já está acompanhando, vê que a Poliana vê todo o lado positivo das coisas. Mas eu vou começar pela Patrícia, para saber, Patrícia, quando que você se deu conta de que você é poliana? Ou o que te levou a ser poliana? Olha, eu acho que é ser a pessoa, quanto mais positiva, melhor. Que as coisas vão dando certo, vão se encaixando. Tem hora que realmente, às vezes, não dá, mas nada é por acaso, realmente não era para dar, e depois tu vê que foi melhor não ter dado a questão certa, e sempre pensando positivo, levando a vida de boa. E o que eu posso dizer mais é superar os obstáculos da vida, né? Que não são poucos, e tendo realmente pensamento positivo igual a Poliana. Você sempre foi assim ou teve algum episódio na tua vida que a deixou assim? Eu acho que teve vários episódios. Exemplo, ser órfão de mãe. Então, eu acho que aquilo ali já, com meu pai, ele sempre foi positivo, então aquilo me ajudou sempre na vida toda. Depois desse episódio específico que você perdeu a sua mãe, você começou a enxergar o mundo de outra forma? Sim, porque não teria coisa pior do que perder sua mãe, né? Então, se as coisas vão dando certo, com a família ainda, né? Ajudando, superando, então não tem mais o que dar errado. Tem que sempre pensar, não, vamos lutar, vamos conseguir e vamos passando fases boas e ruins na vida. Fará, você, jornalista como eu, a gente vive num mundo agitado, né? O jornalista está sempre em contato com o bom e o ruim, as notícias, né, diárias. Hoje em dia tem muitas, geralmente mais notícias ruins do que boas, sim, né? Sim. E no jornalismo a gente encontra muito isso. Por que você se tornou poliana? O que foi um marco para você? Não, eu preciso ver o lado mais positivo da vida, das coisas. Na realidade, eu estava conversando com a minha mãe sobre o programa. Mãe, tenho que fazer um programa e falar sobre positivo, sobre ser positivo. E ela disse, nossa, filha, caiu como uma luva para você, você sempre foi assim. Eu lembro que você na escola ajudava os seus amiguinhos, a mamãe comprou até um quadro e você brincava de dar aula para eles. E quando não tinha aluno, você botava as bonecas, você sempre sendo muito solícita, querendo ajudar. E eu acho que isso foi grande parte da minha gasolina para ser tão positiva. Eu acho que quando a gente ajuda, isso nos transforma a ser melhores como seres humanos. Mas a Poliana entrou na minha vida aos 11 anos de idade, quando a minha mãe me deu o livro. A mesma idade, né? A mesma idade da Poliana no livro. E eu lembro que quando eu comecei a ler o livro, a primeira coisa que me chocou foi essa palavra, o jogo do contente. Eu falei, como assim jogo do contente? É ver o lado positivo, ficar contente diante de uma coisa triste? Eu comecei a tentar fazer isso dentro de casa, porque eu tinha, como eu era a mais escurinha dos meus irmãos, eu tinha um irmão que ficava me chamando de Anu, que era um pássaro escuro, assim. Eu estou recebendo racismo dentro de casa, meu irmão, que era mais claro. Não... Eu disse, não, mas o Anu também é um pássaro bonito, vou começar a estudar sobre o Anu, e que bom que eu sou a mais escura da casa, significa que eu já vim bronzeada. E assim começou todo um trabalho dentro de mim, de diante das dificuldades, eu começar a ver ali o que eu poderia aprender. Até porque, vou ser bem sincera contigo, eu acredito que tudo que acontece de negativo com a gente vem para nos polir. Nunca vem para, eu sou uma vítima do mundo. Não, aquilo ali é um desafio para você transpor, para você melhorar como ser humano. Então, se você encarar aquilo como vítima, o que vai acontecer é que tu não vai aprender, tu não vai subir aquele degrau que a gente precisa.
Até porque nós viemos aqui para isso, né, para trabalhar. Então, esse jeito poliana acabou me fazendo ficar mais racional, não deixar a emoção e o vitimismo tomar conta de mim. Apenas encarar como um desafio o que eu preciso fazer. Tenho o tempo do choro, mas não vou ficar muito tempo chorando, né? Já vou logo para a parte prática, né, para sair. Aimorá, a psicologia também tem uma visão a respeito desse comportamento, né? A gente encontra, às vezes, na internet, síndrome da poliana e tal. Eu queria que você explicasse primeiro a visão da psicologia diante desse comportamento poliana. Certo. Bom, eu também li quando adolescente, e naquele momento eu acho que eu tive uma imagem, uma ideia, que como a tua filha colocou ali antes na sala de espera, que ela colocou assim, mas eu sou um pouco mais, qual a palavra que ela usou? Sou um pouco mais realista. Realista, pé no chão. E a poliana às vezes viaja, ela falou. Eu ainda brinquei assim, não, peraí que eu vou mostrar que não é bem assim. O que acontece? Quando o livro foi feito, realmente não havia os estudos da neurociência, a neuropsicologia, não tinha como comprovar que um pensamento mais positivo efetivamente causa uma mudança cognitiva e neuronal. Então, o pensar positivo hoje abarcou várias áreas da psicologia, a psicologia positiva, a abordagem cognitivo-comportamental, onde é provado cientificamente que ao pensar positivamente, você cria uma nova articulação neuronal. E essa sensação de bem-estar, ela vai liberar endorfinas, serotonina, então não é assim uma coisa mágica, como a gente pensava, eu só vou pensar positivo, e ela tinha o prisma, né, de luz, que transformava a luz, é uma coisa mágica, não é mágico. Essa positividade, a gratidão, a tua relação com o mundo, hoje tem exames que mapeiam o funcionamento cerebral e que mostram que pensar assim, que fazer essa transformação realmente cria uma positividade. O teu corpo pensa, se tu tá numa tensão, no estresse, ou se tu tá numa sensação de bem-estar, tu vai respirar de outro jeito, tu vai liberar outras substâncias, tu vai criar um outro patamar de vibracional também, né? Fisiológico. Saúde mental e física. Sim. Liga todos os pontos. O cérebro, o nosso cérebro, ele está ligado ao nosso corpo. Não existe corpo e cérebro, né? O cérebro é corpo. Então tudo se movimenta no mesmo eixo de circulação, de parte química, muscular, tensional. Tudo isso a gente pensa assim, nada é separado, né? Quero convidar vocês. É bem interessante isso que você falou. A gente começa a pensar mil coisas. Mas quero convidar vocês e o pessoal de casa a ver um vídeo de uma menina, a Laira, de 10 anos. Ela é uma poliana e ela começou a ensinar o jogo do contente para a família toda. Vamos assistir, então, o vídeo da Laira, lá de Pinhalzinho. Oi, meu nome é Laira. Uma vez, uma professora minha do 4º ano, ela me contou uma história chamada As Aventuras de Poliana. E dali, desse livro, eu vi um jogo que podia melhorar a vida das pessoas. E desse jogo, eu procurei o livro, porque eu queria saber mais da história. E quando eu achei o livro, eu comecei a ler ele e eu vi o jogo. Aí eu vi como ele funcionava, que você nunca pode ficar triste. Não, você pode ficar triste, mas tem que tentar não ficar. E aí eu trouxe essa ideia para minha casa. Eu conversei com a minha mãe, com a minha irmã, e elas disseram, tá, vamos ver. E a gente tá jogando esse jogo há um tempo, mas a gente ainda não tinha o letreiro, então a gente mandou fazer aqui. E pra gente sempre lembrar, todo dia que a gente acordar, que a gente nunca pode reclamar da vida. Porque Deus nos fez não pensando no que a gente ia pensar, não pensando no que a gente ia fazer. Ele pensou no que a gente ia ser, no que a gente gostaria que fosse a nossa vida. Então, uma vez
eu escutei que na vida pode ter vários obstáculos e você vai ter que passar por todos eles. Toda vez que a gente acordar, a gente precisa saber que a gente não pode reclamar da vida. Porque ela é como tem que ser, não como os outros querem que você seja. Olha, eu tô encantada com a Laira. Aimorá, ela tem 10 anos. E já tá pensando assim? Então, quanta possibilidade ela abre para uma vida um pouco mais feliz, para mais bem-estar. Porque quanto mais cedo tu vai treinando, porque isso tem o termo de poder fazer academia com o cérebro, né? É fato, a gente precisa criar uma prática. O cérebro, ele precisa dar um novo caminho. Quando você tem uma ideia positiva e que tu abre um novo caminho, aquilo ali precisa se estabelecer, precisa efetivamente passar uma trilha. Não é assim? Quando a gente passa num determinado caminho que ninguém passou ainda não tem uma trilha, precisa passar mais vezes para aquele caminho se estabelecer. Então, esse pensamento positivo, ele precisa se assentar, então precisa exercitar. Por isso que se diz todos os dias a questão do agradecimento, da gratidão, e que ela coloca ali no vídeo sobre não reclamar da vida, né? Então, se a gente pensar que o único presente, o primeiro presente que a gente recebeu foi a vida, cada dia que a gente acorda, que a gente abre os olhos e que está ainda com esse presente, podendo viver esse presente, esse pensar assim faz com que as coisas, não vai mudar a realidade, não vai mudar alguns problemas, mas certamente vai mudar a tua energia e a tua capacidade para ver de como lidar com aquele problema. Olha, a gente aqui até, diante do depoimento da Laira, assim, eu fiquei até mais impactada no sentido de, eu já assisto a novela, mas eu acho que a gente vai sair todo mundo mais positivo aqui do estúdio. Essa é a grande... Sai todo mundo mais zen aqui. Ninguém vai reclamar da vida. Tá todo mundo proibido, viu? A produção, cinegrafista, que ninguém mais pode reclamar de nada, viu? Marjana, a psicologia está numa fase que está trazendo essa tendência muito forte, né? Dessa positividade, de pensar positivo, de se sentir positiva, de se gostar, de gostar das pequenas coisas, de se nutrir dos detalhes da vida. Não são grandes coisas que fazem a felicidade, isso é ilusão. Eu vou perguntar para a Fará, assim como a Patrícia falou que teve episódios bem marcantes para mudança de comportamento, no teu caso, você teve algumas viradas meio radicais, saiu do Brasil, voltou? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas decisões pessoais. No meio do caminho, você também se enxergou um pouco, opa, peraí, eu estou saindo da rota? Na realidade, eu acredito que ser positiva não é ser passiva. Ser positiva é você detectar que existe algo errado na sua vida e você fazer algo a respeito, urgente, porque você quer continuar com o curso normal da tua vida, que é de bem. Então, assim, eu sempre fui muito de observar. Eu observar minha vida, observar meu corpo, minha saúde, se eu não estou bem, se eu estou triste. Eu sempre fui de estar me cuidando, ou de uma relação com os meus filhos, com meu marido. Por quê? Porque eu acredito que se a gente dormir no ponto, é onde a gente caminha para o abismo. E aí, subir de uma piramba é mais difícil do que você estar ali 10 metros sabendo que vai cair. Então, toda vez esse meu jeito de observar faz com que eu veja que eu estou indo para uma situação que não é muito agradável. E teve um momento da minha vida, porque o que acontece com a mulher hoje, não sei se é para vocês, a gente tem a liberdade de poder passear por qualquer tipo de cenário. Nós podemos ser mães, nós podemos ser empresárias, nós podemos ser domésticas, nós podemos fazer o que a gente quiser. O que acontece? A gente acaba, na sua grande maioria, querendo dar conta de tudo, fazer de tudo um pouco. E eu fui, né, cheia de vontade, positividade, vou dar conta de tudo. Só que chegou uma hora que eu acabei percebendo que eu tinha tomado algumas decisões equivocadas, talvez pelas minhas carências, talvez pelos meus medos, talvez pelas influências externas, né? Porque a gente tem a cultura, a gente tem o cenário familiar que a gente nasce. Aí eu descobri, não, peraí, essa não é bem quem eu sou. E aí eu cheguei para o pai dos meus filhos, na época eu estava em processo de divórcio, e disse para ele assim, eu preciso fazer umas coisas que eu deixei lá atrás e que eu não fiz porque, não sei por que eu não fiz isso. O que eu não fiz? Eu queria muito fazer um intercâmbio e eu queria escrever.
E eu fiz 3 filhos, e eu cuidei da casa, e eu sou uma jornalista, eu montei uma revista, eu fiz tudo, mas isso ainda não é o que eu quero. E graças a Deus eu tive o apoio dele, dos meus filhos, né, que inclusive torceram muito e ficaram orgulhosos da mãe atrás de realizar um sonho dela. E aí eu embarquei para Nova Zelândia. E resultou num livro. Isso, um lindo romance contando a história de 5 mulheres que questionam muito dos problemas que a gente está vivendo hoje. Eu diria que é uma aventura que trabalha muito os pontos principais do que a gente está hoje brigando. Patrícia, o teu jeito de ser poliana influenciou, transformou a tua função como empresário, o teu negócio e tudo mais? Você acha que isso está dando bons frutos até no lado profissional também? Com certeza. Eu, há 20 anos atrás, eu comecei o transporte escolar, né? Fui motorista, entre 20 anos eu e meu marido. Agora, ano passado, eu tive um problema de coluna. Aí caiu a casa, porque a coisa que eu mais adorava trabalhar com as crianças, que era outra energia muito mais positiva ainda, né? Do que adulto, que todos os dias renova. Mas logo depois eu fui na feira de empresários em Joinville e conheci uma franquia. E hoje eu estou no ramo de franquia de pastelaria, em Florianópolis. Então, é o que eu digo para todo mundo: não reclame da vida. Por quê? Porque sempre tem alguma coisa melhor que está para vir. É aquela história, né? Quando Deus abre uma porta, ali fecha duas portas, abre uma porta. Isso. Eu estava trocando aqui. É mais ou menos isso. Temos que pensar de uma maneira positiva e proativa. Proativa, sem ser passiva. Como porque isso, eu queria recuperar o que a Farah colocou. Não significa que é uma atitude passiva, o mundo é lindo, belo, que é aquilo da poliana. Não é isso. É tu encarar os problemas, encarar o autoconhecimento, saber o que você quer, o que você deseja. O que não está de acordo, então, né? se tu estás pensando positivamente, se tu estás mais firme nessa ideia, tu vai lidar com o problema com mais energia, com mais força. Então, tu transforma a realidade por ter transformado e ter positivado a tua realidade interna, né? É ir para a ação com positividade, com mais otimismo. E o resultado aparece. Jéssica, você é poliana ou não? Como a gente estava falando aqui, você já é mais assim, como que fala, realista, que acha que as coisas de repente não vão dar certo? Ou tu é meio poliana? Eu estava até refletindo com a fala delas e antes a gente até tinha conversado um pouco sobre isso. E eu sou poliana também. Também vou atrás do que eu quero, dos meus objetivos e tento ver sempre o lado bom das coisas que estão acontecendo também. Eu acho interessante isso. Até as pessoas que são polianas, elas parecem ser um pouco mais centradas às vezes, né? Mas o mundo hoje, Aimorá, pede que todos nós sejamos mais poliana? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. A gente tem muita informação, o que é de bom chega, mas o que é de ruim chega mais rápido ainda, né? A internet trouxe essa facilidade de ver o tempo inteiro, de olhar para o outro, de olhar para o mundo, de estar se comparando. Então, eu acho que é a hora de parar e olhar um pouco para si, de pegar a realidade interna, de ser mais amoroso consigo mesmo, de criar essa autoapreciação. Porque senão a gente está apreciando muito o mundo e aí se espalha, se perde no desejo, né? Como tu disse, quando a gente gosta mais da gente, a gente gosta até mais do outro. Sim, quando a gente se entende mais, a gente até entende mais o outro. Então, quando eu vejo assim, não sei se a psicologia explica isso, quando eu tenho mais empatia com o outro, é porque eu também sou comigo, eu não me castigo tanto. Eu tento, às vezes, nos momentos em que eu caio por alguma negligência ou por alguma... você foi burra, por que você foi fazer isso de novo? Você já caiu nesse buraco, você foi cair de novo. Pois é, mas talvez eu precisava de 2 buracos para aprender essa lição. Eu não já vou logo me chocotear, né? Então é uma visão positiva, mas ao mesmo tempo mais assertiva. Eu quero consertar. Eu acho até que toda poliana é meio consertadora. Ela quer consertar as coisas para que fiquem sempre melhores, uma postura, né? Não tem aquele gentileza gera gentileza?
não é, de novo, não é mágica. É óbvio que se eu tiver né? mais receptiva, se eu tiver mais leve, vai Ação ser e reação. muito mais fácil o outro se aproximar de mim. Então, mais fácil eu vou ter uma parceria, mais fácil eu vou ter um apoio, porque então Dar e quando receber. essa positividade, ela se reflete dessa maneira. Você cria uma abertura Os teus de laços, troca, né? tu cria uma abertura para a rede e pode então superar e avançar nos teus desejos com mais facilidade. Vamos todos ser mais Poliana. Aliás, assistam também, né, a novela do SBT, que a Poliana é uma gracinha, assim como a Laira também, lá de Pinhalzinho. E acho que vai fazer bem pro estresse, pra vida. Pra pele. Pra pele, bem colocado, vai morar. Eu quero agradecer a presença de vocês aqui no estúdio. Elas ficam aqui com a gente para acompanhar um pouquinho mais de dica. Tá todo mundo gostando das dicas da Jéssica aqui. Mas obrigada pela presença aqui e por trazer essa mensagem tão positiva aqui pro SBT e você para todo mundo.